Já se imaginou em um projeto experimental para se tornar o novo craque do futebol mundial? Pois é exatamente nisso que esse rapaz acaba se metendo. E lá ele descobre que para realizar o seu sonho, teria que passar por cima de muita gente. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a primeira parte de Blue Lock, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo Yoichi e Isagi em uma partida de futebol por seu time do colégio, na qual eles estavam perdendo por 1-0. E Isagi tem a bola do jogo em seus pés. Só que ao invés de chutar para o gol, ele resolve dar um passe para um companheiro, que acaba chutando a bola na trave. Assim, Ryosuke Kira puxa um contra-ataque e marca o segundo gol de seu time, fechando a contagem. Aí, por conta dessa derrota, o time de Isagi não iria para o campeonato nacional, o que deixa tanto seus companheiros quanto o treinador bastante tristes. Ao chegar em casa, a mãe de Isagi entrega a ele uma carta da União Japonesa de Futebol, dizendo que o jovem era um dos 300 selecionados para participarem de um projeto revolucionário. Desse jeito, conhecemos Jinpachi Ego, que apresenta o projeto Blue Lock, onde 300 jovens atacantes passariam por diversos testes em busca de se tornarem o melhor centroavante do mundo. E vemos que além de Isagi, Kira também estava ali. Ego então explica que os rapazes teriam que se mudar para as instalações da Blue Lock, abandonando os seus times, e alguns deles se mostram bem indignados, inclusive Kira. Só que Ego convence os jovens a fazerem aquilo, ao falar que aquela era uma oportunidade do Japão ganhar uma Copa do Mundo, e que todos os grandes jogadores como Messi, Pelé e Cristiano Ronaldo eram um pouco egoístas, bem diferentes dos jogadores do Japão, e por isso eles nunca tinham ganho uma Copa. Ouvindo isso, Isagi se recorda do gol perdido por Tada, e pensa que se tivesse chutado no gol, as coisas teriam sido bem diferentes. Um tempo depois, vemos que o garoto passou a ser identificado com o número 299, que indicava a sua escala no ranking, e a letra Z, que mostrava o grupo no qual ele ficaria. Assustado por ser o penúltimo colocado, Isagi descobre que aquilo poderia mudar de acordo com o seu desempenho nas tarefas. Então, ele se reúne com o seu grupo, que incluía Kira, e logo, Ego surge em uma tela, explicando que dentro de 6 meses, os 5 melhores jogadores do projeto ganhariam o direito de disputar a Copa do Mundo Sub-20. Em seguida, o cara passa a primeira tarefa, onde os jovens jogariam uma espécie de batata quente e deveriam chutar a bola uns nos outros. Ego também conta que os garotos teriam por volta de 2 minutos para isso, e que o último a receber a bolada seria eliminado, além de perder o direito de jogar na seleção para sempre. Sem demora, a disputa começa, com a bola em posse de Gurimu Igarashi, o número 300 do ranking, que tenta atingir Meguro Bachira, mas acaba levando um chutaço no nariz, e vemos que ali valia tudo. Depois, Gurimu acerta uma bolada num cara chamado Rensuke Kunigami, que por sua vez acerta Isagi, perto do tempo se esgotar. Então o desespero começa a bater no rapaz, e ele tem a chance de acertar Gurimu, mas para no último instante por não ter coragem de acabar com o sonho de outro aspirante a jogador. É nessa hora que Bachira toma a bola dele, dizendo que era preciso eliminar o adversário mais forte, partindo para cima de Kira. Só que o cara consegue se desviar, e a bola vai na direção de Isagi, que só consegue pensar em ser o melhor atacante do mundo, e resolve seguir o conselho de Bachira, acertando a bola em Kira. Ao término do tempo, Kira fica com bastante raiva por ter sido eliminado, e Ego retorna, explicando que aquela sala tinha o tamanho da grande área de um campo de futebol. Por isso, aquele que não conseguisse sobreviver naquele espaço, não teria a capacidade para ser um grande atacante. E ele também conta que os pouco mais de 2 minutos que os rapazes tinham tido para realizarem a tarefa, era mais ou menos a média de tempo que um jogador de futebol ficava com a bola durante os 90 minutos. Só que isso faz Kira ficar ainda mais furioso, e ele sai da sala deixando Isagi com peso na consciência por ter acabado com o sonho dele. Contudo, a reação egoísta que o garoto havia tido era justamente o que a Blue Lock buscava. À noite, Isagi não consegue dormir por conta da culpa que sentia, e acaba indo bater bola com Bachira, que revela que costumava ser bastante egoísta e fominha, pois um monstro que vivia dentro dele lhe falava para fazer isso. E Isagi fica pensando que dentro dele também poderia ter algo adormecido. Nessa hora, os jogadores são convocados por Ego, que revela que agora cada time contava com um jogador a menos, restando apenas 275 rapazes. Além disso, o cara conta que existiam 25 times com 11 jogadores, que iam desde o B até o Z, e que estavam distribuídos em 5 prédios, sendo aquele o prédio 5 onde os piores jogadores se encontravam. Depois, Ego fala que as 5 equipes daquele prédio deveriam jogar uma competição de todos contra todos, onde somente as 2 melhores se classificariam para a próxima fase. Então passamos para Henri Teieri, uma das entusiastas do projeto Blue Lock, falando com a imprensa sobre o que estavam fazendo, e chamando a atenção de Sae Itoshi. Ele era um jovem meio-campista que fez base no Real Madrid, mas por algum motivo foi impossibilitado de jogar no time profissional. Por isso, ele retornou ao Japão. De volta a Isagi, ele e os demais se preparam para enfrentar o time X, só que os caras se veem diante de uma dificuldade. Todos ali eram atacantes. Aí eles decidem as suas posições em um jogo de pedra, papel e tesoura, e Isagi termina fazendo dupla de ataque com Bachira. Contudo, antes do jogo começar, Ego avisa que os goleadores dos 3 times eliminados também avançariam para a próxima fase,
E por conta desse aviso, quando a partida se inicia, todos passam a pensar apenas em si. Inicialmente, o time X também vai por esse caminho, mas Shohei Barou toma a liderança e marca um gol para a sua equipe, demonstrando bastante habilidade. Assim, ele começa a organizar o time X, enquanto os membros do time Z continuavam a brigar entre si. Logo, o placar aumenta para 5-0, e o desespero começa a bater em Isagi. É então que Bachira fala para eles se unirem, e juntos eles armam uma bela jogada. Porém, assim como no jogo da escola, Isagi trava diante do gol e passa a bola para Kunigami, que marca um golaço. Vendo aquilo, Barou vai até Isagi e fala que ele não tinha talento, pois já que era atacante, Isagi não podia tremer diante do gol como tinha acabado de fazer. Então o jogo logo acaba com o placar de 5-1 para o time X, o que deixa os membros do time Z bastante preocupados, pois mais uma derrota significava a eliminação. Uma semana se passa e Isagi está sozinho no refeitório quando Kunigami surge, dizendo que ainda não havia agradecido pelo passe que recebeu no último jogo. Em seguida, ele reparte um suculento bife com o colega, que havia conseguido usando os pontos que conquistou pelo seu gol. Nessa hora, Isagi questiona por qual motivo o rapaz resolveu se tornar jogador de futebol, e Kunigami responde que queria se tornar um herói, e os jogadores eram heróis da vida real. Um tempo depois, o time Z está se preparando para o próximo jogo contra o time Y, quando decidem que durante a partida mudariam de posição de tempos em tempos, para que todos tenham a oportunidade de marcar gols. E quando o jogo começa, eles demonstram muito mais entrosamento que antes, amassando os rivais. Só que isso era o que o time Y queria, pois eles estavam armados para realizar contra-ataques mortais liderados por Hibiki Okawa. Assim, o time Z acaba sendo surpreendido e leva o primeiro gol. Então Isagi tenta reorganizar o time, e no segundo tempo, durante uma jogada de escanteio, ele se dá conta de que Okawa era apenas a ponta da lança, e que quem realmente era o cérebro daquele time era um cara chamado Ikiniko. Por isso, enquanto todos os companheiros entram na área para cabecear, Isagi corre para marcar Nico, chegando bem na hora em que o time Y está para puxar mais um contra-ataque. Isagi então consegue interceptar a bola e dá um passe para Ginga Gamaru, o centroavante da vez que marca o gol do empate. Após isso, o time Y apela para uma tática de ataque total, visando ganhar o jogo. Só que Isagi lê bem a jogada e intercepta o passe de Nico para Okawa na hora certa. De lá, ele lança para Kunigami, que se livra da marcação e toca para Bachira, que sai driblando igual ao Ronaldinho Gaúcho. E no último instante toca para Isagi, que faz um golaço de 100 pulo. Assim, o time Z se salva da eliminação, enquanto o time Y é eliminado por já ter perdido a primeira partida. E vendo os membros da equipe rival chorando de decepção, Isagi se surpreende ao se sentir bem com aquilo. À noite, o garoto não consegue pregar os olhos e vai até a sala de vídeo rever o último jogo. Lá, ele se encontra com Yoma Tigiri, e os dois começam a conversar sobre o belo gol que Isagi havia feito. E o garoto conta que antes de chegar ali, ele nunca teria feito um gol como aquele, e que mesmo agora, se tentasse de novo, provavelmente não conseguiria. É então que Ryoma elogia a grande percepção do jogo que Isagi possuía, falando que aquele era o talento dele, e deixa Isagi refletindo sobre aquilo. Depois, o rapaz questiona mais sobre o passado de Ryoma, descobrindo que o amigo tinha sofrido uma grave lesão no joelho, e que ele tinha medo de que aquilo acontecesse novamente e encerrasse a sua carreira. Por isso, Ryoma tinha se juntado ao projeto Blue Lock, pois na verdade o que ele queria era um motivo para desistir de ser jogador. Ao ouvir aquilo, Isagi tenta incentivar o colega, dizendo que no fundo ele queria era um motivo para continuar, e Ryoma rebate de forma bem agressiva. No outro dia, o time Z está treinando quando Ego surge e fala que Isagi havia se tornado o melhor jogador ranqueado daquela equipe, tudo por conta de seu golaço valer muitos pontos. Após isso, os caras resolvem encerrar o treinamento, e Isagi fica sozinho refletindo que tinha que melhorar a sua condição física para atingir o seu máximo. Por isso, ele começa a correr pelo campo. Logo, os demais retornam e passam a correr com ele, pois nenhum deles queria ser deixado para trás, e somente Ryoma fica de fora, apenas assistindo. Um tempo depois, o time Z está discutindo as táticas para o próximo jogo, e o Wataru Ukon, que tinha estudado os rivais, fala para utilizarem bastante triangulações e um trio de ataque diferente a cada 30 minutos. Desse modo, eles vão para o jogo contra o time W, até então o terceiro colocado com um ponto na frente deles, e que tinham como armas principais os irmãos Wanima. Assim que o jogo começa, Kwon lidera o time Z e marca 3 gols com uma grande facilidade, deixando todos os companheiros abismados, enquanto os irmãos Wanima não pareciam ser nada demais. Até que na volta do intervalo, Kwon comete 2 erros bizarros e os gêmeos marcam 2 gols. É então que é revelado que Kwon era um traidor e que ele tinha passado toda a estratégia do time Z para o time W, em troca de marcar gols para se tornar o artilheiro do time e avançar para a próxima fase. Aí, ao ser descoberto, Kwon simplesmente troca de lado e passa a jogar pelo time W, deixando os ex-amigos com 10 jogadores. Desse jeito, logo o time W consegue virar o placar para 4-3 e o time Z tenta se organizar em campo. É então que Okuhito Iemon, um cara grandalhão que acabou se tornando o goleiro da equipe, faz uma grande defesa, impedindo o time W de ampliar. Nessa hora, vemos um flashback de Ryoma
Ryoma na escola, se juntando ao mesmo time dos irmãos Wanima, e descobrimos que ele era dono de uma velocidade impressionante, digna do Usain Bolt. Só que ele acabou tendo a lesão no joelho, e desde então o rapaz passou a ter medo de se machucar novamente. Por isso a velocidade, que era a sua maior arma, parou de aparecer. No presente, sabendo dessa informação, os irmãos Wanima começam a debochar de Ryoma e a provocá-lo. Contudo, nem assim o rapaz é capaz de se soltar, parecendo que a perna dele estava presa por correntes. Porém, ao ver como Isagi se esforçava para empatar aquela partida, ele se motiva, e enfim consegue usar a sua velocidade de The Flash para marcar o gol do empate. E é assim que o jogo termina, com um empate que deixava as duas equipes ainda vivas na competição. Mais tarde, o time Z está passando por um corredor, pensando em como fariam agora que tinham apenas 10 jogadores, e iriam enfrentar o time V, o único invicto com 3 vitórias seguidas. No momento em que eles veem Kwon tentando vendê-los para alguns membros do time V, que recusam a proposta dele, mostrando bastante confiança em si mesmos. E não era para menos, além de serem os líderes com 9 pontos, eles tinham 3 grandes artilheiros: Zantetsu Tsurugi com 5 gols, Ryo Mikagui com 6 e Seishiro Nagi com 7. No dia seguinte, Isagi e os companheiros começam a estudar o time V e a montar a sua estratégia, sem contar com Kwon, na hora em que passamos para um flashback de Ryo, e descobrimos que ele era o filho de um ricaço, que vivia entediado com a sua vida fácil, até que um dia ele se apaixonou por futebol e decidiu que se tornaria jogador, mesmo contra o desejo dos pais, que queriam que ele assumisse os negócios da família. E essa vontade dele cresceu ainda mais ao conhecer Nagi, que tinha um talento incrível para o esporte. No presente, visando aprimorar a sua técnica de fazer gols, Isagi vai procurar Barou e aprende com ele sobre as mecânicas de seu chute a longa distância. No outro dia, a grande partida enfim começa, com o time Z pondo em prática a sua estratégia de contra-ataques rápidos, e logo no início do jogo, eles conseguem meter uma bola no travessão. Isso os deixa empolgados, pois mesmo contra um time tão forte, a sua estratégia parecia que daria certo. Só que o time V imediatamente copia a jogada deles, e na hora da conclusão, Nagi marca um golaço demonstrando toda a sua categoria. Logo o placar está 3-0 para o time V, e Isagi começa a entrar em desespero. Só que curiosamente aquilo pareceu motivar Batira, que age como se tivesse tomado estimulantes e sai driblando todo mundo, marcando de calcanhar. E isso dá gás ao time Z, e sem demora, é a vez de Kunigami partir para cima dos rivais motivado pela sua vontade de ser um super-herói. Dessa forma, ele acerta um chutaço de fora da área, fazendo o placar mudar para 3-2. E aí, o time Z vai para o vestiário mais confiante de que poderiam ganhar aquela partida, enquanto do outro lado o time V percebe que teria que mudar a sua tática. Mesmo assim, na volta para o segundo tempo, é o time de Isagi que quase marca mais um, mas Zantetsu salva em cima da linha. A seguir, é a vez de Isagi ter a chance de marcar, porém ele trava novamente na frente do gol e acaba perdendo a bola, e Nagi debocha dele o chamando de ineficiente. Em paralelo, os outros membros do time Z continuam a se superar, e Ryoma aposta a corrida contra Zantetsu, que tinha uma explosão tão grande que superava a velocidade dele. E ao perceber isso, Ryoma também constata que o cara não conseguia manter a sua velocidade por muito tempo, por isso ele adianta a bola, longe o bastante para que a sua velocidade constante superasse a explosão do rival. Desse jeito, ele chega na bola próximo ao gol adversário, antes de Zantetsu, e empata a partida. E vemos que mesmo com os membros do time Z se superando, tudo isso só era possível, pois Jingo Haishi estava se desdobrando para anular Ryo, que era o cérebro do time. Aí, percebendo que a coisa tinha ficado feia para o lado deles, Nagi, que até então só ficava recebendo os passes de Ryo, resolve tomar a iniciativa no jogo, e consegue marcar mais um gol para o time V, mudando o placar para 4-3. E vendo que faltavam menos de 15 minutos para tentarem algo no jogo, Isagi enfim descobre como usar a sua enorme percepção do jogo a seu favor, e arma uma bela jogada. Nela, Ryoma chuta, e o goleiro defende. No rebote, Gin chuta, e dessa vez é o zagueiro quem tira. Só que no segundo rebote, a bola cai na boca da área, e Kunigami afunda a rede, deixando tudo igual novamente. E tudo isso tinha acontecido exatamente como Isagi havia previsto, graças à sua grande percepção da partida. Então, quando faltavam 3 minutos, Nagi demonstra mais uma vez a sua enorme habilidade ao se livrar da marcação de Isagi e entrar cara a cara com Okuhito. E aí, no último instante, Kwon, que até então apenas observava o jogo de dentro de campo, dando uma de Cone, resolve agir e faz a falta em Nagi, para que ele não marcasse o gol. Dessa forma, Kwon acaba expulso, deixando os amigos com chances de ganharem o jogo e se classificarem para a próxima fase, ao mesmo tempo em que se redime pela traição. E na cobrança de falta, o time V quase marca, mas perde 3 chances seguidas, o que culmina numa bola rebatida por Gin, que sobra limpa para Isagi puxar o contra-ataque. Aí, após uma boa trama de ataque, onde a bola passa por praticamente todos os jogadores do time Z, ela retorna para os pés de Isagi em uma boa posição para chutar ao gol. E dessa vez, mesmo ele tendo Nagi em seus calcanhares, o rapaz não hesita em chutar e marcar o gol que dá a vitória à sua equipe. Assim, todos são informados de que o time V passou em primeiro lugar, mesmo com a derrota, e o time Z passou em segundo. Além deles, os
três jogadores das equipes eliminadas que foram aprovados são Junichi Uanima, Nico e Barou. Então um tempo se passa e Ego anuncia a próxima fase do treinamento, que seria a de condicionamento físico. E após 10 dias de sofrimento para os rapazes, eles seguem até o próximo estágio. Lá eles percebem que não existiam jogadores de outros prédios, e Ego explica que na verdade o prédio 5 era o único que existia, e que tudo não passou de uma artimanha para fazer os rapazes se sentirem inferiores. Isso os faria se esforçarem mais, e Ego ainda faz um paralelo com Noel Noah, o melhor jogador do mundo, que ao contrário dos rapazes, veio de um lugar humilde, cercado de criminalidade. Em seguida ele explica que no próximo nível, os jogadores deveriam passar por 5 estágios diferentes, e que quem conseguisse vencer os 5, teria um treinamento com grandes nomes do futebol mundial. E ele encerra a chamada, dizendo que a partir de agora, os rapazes trabalhariam sozinhos, e somente os mais egoístas sobreviveriam. Depois disso, Isagi parte para o primeiro estágio, onde deveria fazer 100 gols em um holograma chamado Blue Lock Man, que possuía em sua programação as informações sobre os melhores goleiros do mundo. E para que ele pudesse desviar os chutes, a bola contava com um sensor que permitia que o holograma pudesse executar as defesas. Logo, bolas começam a ser lançadas das paredes e Isagi as acerta, marcando os gols que precisava. Só que conforme ele vai aumentando o seu score, o nível de dificuldade vai aumentando, com hologramas que simulavam zagueiros. E Isagi evolui bastante durante esse treino, percebendo formas diferentes de finalizar, até atingir os 100 gols. Depois, ele parte para a próxima sala, onde os jogadores teriam que formar grupos de 3, antes de avançarem ao terceiro estágio. E Isagi termina fazendo trio com Bashira e Nagi, que deixou Ryo para trás, por conta de querer se testar jogando ao lado de Isagi. Então, os três avançam para a próxima sala, onde Ego revela os novos status dos jogadores. Isagi fica com o rank 15, Bashira 16 e Nagi o rank 7. Eles também ficam sabendo que deveriam desafiar outro time, e esse desafio deveria ser aceito. Assim eles disputariam uma partida, onde o vencedor poderia roubar um jogador da equipe perdedora. E Isagi percebe que a única outra equipe no local era formada por Aoshi Tokimitsu, o rank 3, Jubei Aryu, o rank 2, e Rin Itoshi, o número 1 do projeto Blue Lock. E Rin também era o irmão mais novo de Sae Itoshi, a grande pérola do futebol mundial, a quem o garoto detestava e planejava superar. E encerramos essa primeira parte com Isagi vendo a determinação de Rin e decidindo o que o queria em seu time. Fala galera! Querem saber se o Neymar vai aparecer nesse anime? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em uma escola mágica sem possuir nenhum poder, apenas contando com a sua força, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.